Bom, a entidade dependente, ela está relacionada ao departamento ou ao empregado? Ah, ela está relacionada a empregado, tá? Lembrando que a entidade dependente, ela é uma entidade fraca. O que isso significa? Significa dizer que para que ela exista, ela depende de uma outra entidade, nesse caso o empregado. Por quê? O empregado ele pode ter ou não um dependente. Tá? Então, como que vai ser feito isso? Vai ser feito através do relacionamento também, tá? E aqui, vamos descobrir qual é a relação. Um empregado, ele possui o quê? N dependentes, certo? E um dependente, ele possui um empregado apenas. Então, vamos pegar aqui um para N, ver o que acontece. Ó, eu vou selecionar essa e vou vir para essa. Tá? Vejam o que aconteceu aqui, ó. Agora, na minha tabela dependente, além da chave aqui chamada dependente, eu tenho uma chave chamada empregado código EMP, que é a minha chave primária aqui. Então, isso aqui faz com que eu relacione uma coisa à outra, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou dar um duplo clique e é uma coisa muito interessante aqui, é que quando nós temos uma entidade fraca, ela vai possuir, entre aspas, mais de uma chave primária, tá? Porque a chave primária vai ser, a chave dessa entidade aqui vai ser a combinação de uma chave aqui com a chave primária daquela que ela é dependente. Tá? Então, aqui nós teremos que modificar esse tipo de atributo. Tá? Então, ele vai ser primário também. Então, eu tenho aqui duas chaves primárias. Ah, por que isso? Como que isso vai funcionar? No caso, para o empregado do código 010, por exemplo, ele vai ter um dependente único. Tá? Suponhamos que ele tenha 2 filhos, os filhos não terão nomes iguais. Então, a chave aqui vai ser a combinação do nome do filho, tá? Com o código desse empregado. Então, aqui eu modelei uma entidade fraca, certo? Fiz o segundo relacionamento. Agora, o que mais que falta relacionar? Fizemos o relacionamento entre empregado e departamento, entre o empregado e o dependente. Agora, né, tá faltando ainda uma coisa que eu não falei para vocês, que é o caso aqui do telefone, que é um atributo multivalorado. Quando nós temos um atributo multivalorado, pessoal, para fazer o mapeamento para o modelo lógico, nós não iremos inserir esse atributo dentro da mesma tabela dessa entidade, tá? Nós iremos criar uma nova tabela, tá? Vou criar aqui específica para isso. Bom, a tabela então telefones empregados. Tal qual quando nós fizemos a modelagem de uma entidade fraca, onde nós utilizamos 2 chaves primárias, aqui o funcionamento vai ser semelhante também, tá? Nós vamos ter o campo telefone, por exemplo, que vai ser do tipo varchar, né? Um conjunto de caracteres, vamos colocar aqui 16 campos, por exemplo, para guardar esse número de telefone. Tá? E reparem que ele já ficou, ele não é autoincremento, né? E ele já ficou aqui como chave primária, certo? Bom, agora, aqui nós iremos utilizar um relacionamento também, porque esse telefone, ele tem que estar relacionado ao empregado, dono desse telefone, né? Então, o empregado possui N telefones, então eu clico aqui.
o que vai aparecer? Nesse quarto relacionamento, terceiro relacionamento, eu tenho de novo aqui o que? Dentro dessa tabela, o número do telefone e o código do meu empregado. Então, eu preciso de mais informações do que isso? Não. Eu tenho empregado, né, e ele vai estar relacionado ao telefone. Então, como que ele vai preencher isso aqui? Tá? Ele vai criar um novo campo nessa tabela. Cada vez eu vou ter, voltando aqui para a nossa tabelinha, aqui eu coloquei uma tabela para o código do departamento, né? Então, eu tenho agora a tabela dos telefones. Então, telefones empregados. O que vai ter aqui? Quais são os campos? Eu tenho o campo telefone e tenho o campo código, né? Aqui, telefone e aqui o código do empregado. Então, eu armazenei aqui o telefone 00. Tá? Qual é o código do empregado? É o empregado número 1. Aí depois eu acrescentei o outro telefone, tá? O empregado 02. Se o empregado 01 ele tiver mais de um telefone, eu vou armazenar aqui, eu armazeno os telefones novamente e aqui eu só vou fazer referência ao mesmo usuário novamente, tá? Então essa é a vantagem do atributo multivalorado. Mas então ele vai pegar essa informação aqui? Não, quando eu puxar a informação do empregado, que informações que eu vou visualizar? Somente os daquele empregado, ou seja, os que possuírem esse código aqui, tá? Então, nesse caso aqui também, nós vamos precisar transformar isso aqui numa chave primária também. Pronto, tá? Então, ele é a junção aqui de duas chaves, a chave primária, que também é estrangeira dessa primeira, e a chave primária telefone, ou seja, vai ser a combinação aqui do código do empregado com o número de telefone que deve ser único. Qual o objetivo disso aqui? Garantir que não seja inserido no meu banco de dados o mesmo número de telefone duas vezes, tá? Então, pessoal, é complicado? Não, certo? Não é uma coisa assim tão diferente. Reparem que aqui eu tenho simplesmente uma nova visão de uma mesma coisa, uma representação diferente. Mas agora, essa daqui é muito mais simples para o usuário final visualizar, entender do que é essa. Em compensação, esse tipo de visualização aqui, esse tipo de modelagem, vai ser mais fácil para quê? Para quando eu for construir o banco de dados em si. O que é interessante desse modelo, desse programinha aqui, ó? Eu já defini aqui o nome das minhas variáveis, vamos dizer assim, dos campos do meu banco de dados, defini as entidades, né, as tabelas, construí os relacionamentos, tá? Eu posso salvar isso aqui, vou chamar de modelo 2, tá? E depois disso eu posso vir aqui em exportar, ó, e criar o meu script SQL. Então, beleza, todas as tabelas, save file, vou colocar aqui, scripts 2, tá? Bom, se eu vier aqui, ó, vou minimizar para vocês. Se eu vier aqui na minha pastinha modelagens, tá aqui, ó, scripts 2. Eu tenho todos os comandos, no caso, os scripts que eu vou utilizar no banco de dados, tá? Na próxima aula, nós já vamos começar a trabalhar com isso aqui. Vocês vão criar o banco de dados de fato, a gente vai para o projeto físico, tá? Mas assim, daí aqui a gente vê a importância da modelagem, certo? Porque, me respondam rápido, qual que é mais fácil? Eu criar a modelagem do meu banco de dados aqui dessa forma visual e depois ele gerar para mim automaticamente,
esse código aqui que eu vou utilizar depois, ou eu colocar cada um desses comandos aqui um por um, create table, departamento, abre parêntese, código dep, integer, insider, not null, tarará, fazer de um por um cada uma dessas tabelas e cada um desses relacionamentos no braço. Claro que é muito mais simples, tá? Fazer o uso dessa ferramenta, tá? Mas vocês vão aprender como fazer, como utilizar cada um desses comandozinhos aqui, como que vai ser definido isso daqui. Mas nós estamos seguindo a ordem que tem que ser, pessoal, tá? Quando vocês forem criar um banco de dados, vocês não vão começar de trás para frente, vou desenvolver o meu banco de dados, aí depois eu vou verificar o que ele precisa. Não. Antes de tudo, tem que saber, eu tenho que ter uma visão exata daquilo que é necessário, tá? Daí eu crio o projeto conceitual, traduzo isso para o modelo lógico, ou seja, para isso aqui, tá? Que então, perdão, para isso daqui, que no final vai virar isso, que é o nosso projeto físico, tá? Porque a partir do momento que eu jogar esses scripts aqui no sistema de gerenciamento de banco de dados, eu terei criado meu banco de dados, certo? Daí então basta eu jogar as informações lá dentro, ok? Então, pessoal, o conteúdo da nossa aula era hoje, o objetivo era mostrar isso daqui para vocês. Como exercício essa semana, entre outras coisas, vocês vão refazer o exercício da semana passada, tá? Cada uma dessas situações aqui, ó, do exercício 1, 2 e 3, que vocês fizeram o modelo conceitual, nessa semana vocês irão fazer o modelo lógico, a mesma coisa, tá? Para esclarecer para alguns, aqui na questão 3, eu não quero que vocês preencham a ficha de inscrição, gente, eu quero que vocês façam a modelagem. Eu estou dando uma situação aqui de uma biblioteca, onde eu tenho um banco de dados onde grava as informações de inscrição do usuário, as informações da requisição, ou seja, requisição de empréstimo, informação de reserva. O que vocês vão fazer? Vocês vão criar um modelo disso aqui, baseado nessas informações, e posteriormente vocês vão criar o modelo lógico, ou seja, eu tenho aqui o campo nome. Esse nome ele vai ser de que tipo? O meu nome ele vai ser do tipo varchar. Quantos caracteres eu vou ter que utilizar? 50, 100, 200? Tá? É isso aqui que vocês têm que fazer, ok? É isso, pessoal. Dúvidas, não hesitem em perguntar, entrar em contato através dos fóruns ou pelas mensagens oferecidas pelo Moodle, tá? Mas eu quero que vocês não carreguem dúvidas, tá? Porque isso aqui é muito importante, vocês vão utilizar demais no decorrer do trabalho de vocês, certo? É isso aí, boa semana, bons estudos. Eu estou postando a aula essa semana atrasada, na quarta-feira, mas vocês vão ter mais dias, um prazo maior para poder entregar. Eu aproveito para frisar também que, apesar de ter a data limite de entrega das atividades, por enquanto eu ainda não estou barrando, tá? O período de entrega até o dia 5, mas eu não estou impedindo o envio atrasado ainda, mas futuramente isso vai ter que ser necessário, tá? Então aproveitem, coloquem suas atividades em dia, postem e em caso de dúvidas entrem em contato. Boa semana, pessoal, é isso, até mais.